dia, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Louvado seja Deus. Mais um dia em que nós vamos buscar o Senhor logo pela manhã. Mais um dia aí de trabalho para os irmãos que estão saindo para o trabalho. Hoje está friozinho, né? O tempo caiu, a temperatura caiu um pouco por conta da chuva de ontem, mas amém por isso. É verdade, é só mais um dia de trabalho e mais um dia de buscar e permanecer na presença do Senhor, amém? Eu gostaria de ver com os irmãos nessa manhã. Vamos ler no livro de Efésios, o capítulo 6. Vamos ler dos versículos 11 até o 13. Amém? Está escrito assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Aqui Paulo nos exorta, nos orienta e nos fala que nós devemos estar preparados para lutar, mas porém não contra a carne ou sangue, contra os principados e potestades dessa terra, que são os dominadores dessa terra. Amém? Trazendo para termos práticos, vamos dizer, nós sempre temos alguém na família, um vizinho, um colega que sempre quer discutir, que sempre tira a nossa paz, vem com alguns argumentos em que não condiz com a nossa realidade e sempre nos traz assim uma confronta, um confronto, um enfrentamento, nos magoa com palavras que são ditas e muitas vezes a gente se destempera, fica nervoso, perde a linha e quer resolver isso na força da discussão, na força do braço, às vezes na força do braço, né, na força mecânica que temos. E o que Paulo diz aqui é que não é assim que resolve a coisa, não é assim que a gente tem que fazer a coisa. Porque essas pessoas que muitas vezes vêm tirar a nossa paz, vêm tirar o nosso equilíbrio, a nossa sensatez, essas pessoas estão sob o jugo do maligno. Irmão Gletos, quer dizer que eles estão endemoniados? Não, eles não precisam estar endemoniados. Mas todo aquele que não tem o Espírito Santo, ele está sujeito a estar sob a condução do maligno. Amém? Todo aquele que não tem Jesus Cristo, que não segue princípios da Bíblia, ele está no mundo, e o mundo jaz no maligno, como a Bíblia diz. Então eles têm forte tendência a obedecer à voz daquele que está dominando o mundo dele. Então ele tem essa forte tendência a ouvir os mandamentos dele. E na maioria das vezes, o diabo e seus demônios, ele não quer a nossa paz. Porque se a gente está em paz, nós estamos em Deus. E ele quer causar discórdia, porque a discórdia causa briga, a discórdia causa dissensão, causa mágoa e causa falta de perdão, que é o principal dos motivos que nos leva a perder a nossa salvação. Mágoa, falta de perdão. Que a Bíblia diz que se você perdoar o teu irmão,
Deus vos perdoará. Mas se a gente não perdoar, Deus não nos perdoa. E isso faz com que nós percamos a nossa salvação. Não é verdade? Então Paulo nos exorta a estar nos revestindo com a armadura de Deus, que segue aqui a partir do versículo 14 do capítulo 6 de Efésios, falando sobre isso. Mas eu quero fazer uma analogia para esse vídeo não ficar muito grande, bem rápida, com Jesus. Jesus foi quem mais se utilizou da armadura de Deus. Amém? Jesus é o nosso maior exemplo, queridos. O que acontece? Você vai ver na Bíblia que quando Jesus encontrava com os endemoniados, Jesus não fazia uma oração antes para ir encontrar com eles. Os endemoniados, quando viam Jesus, já temiam, já ficavam com medo, eles já iam sabendo que Jesus tinha poder sobre eles. Mas por quê? Jesus, ele se preparava antes, quando ele não estava pregando, quando ele não estava viajando, caminhando para outros trechos. A Bíblia sempre diz que Jesus se recolhia para orar, se recolhia no monte, à noite. Dificilmente você vai ouvir dizer que Jesus à noite estava dormindo. Jesus normalmente dormia quando tinha tempestade, quando estava dentro de um barco com tempestade. Aí ele descansava, mas caso contrário, ele estava quase sempre orando. E isso era a preparação dele. Ele estava sempre preparado para esses principados e potestades, que aqui no versículo 12 fala de muitos, potestade, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade. Então aqui fala de bastante deles, e são bastante. Mas se nós estivermos revestidos com essa armadura de Deus, nós estaremos preparados para dominar sobre eles, para não ser dominados sobre eles, para mandar com que eles vão embora e eles vão nos obedecer. Amém? Então, assim, eu gostaria de orar com os irmãos nessa manhã, exatamente para isso. Vamos tomar posse da nossa vitória, vamos tomar posse desse poder e vamos obedecer, vamos ler aqui esse capítulo 6 de Efésios e vamos nos revestir dessa armadura de Deus. Amém? Essa armadura vai fazer com que nós estejamos preparados. Eu quero chamar a atenção. O vídeo não vai ficar longo, a gente vai diminuir um pouco para frente. Que chamar a atenção aqui no seguinte: Jesus, quando foi preso, Pedro pegou a espada de um soldado e, ao tentar agredir um soldado, ele cortou a orelha de um soldado. Amém? Com a espada. Jesus falou para ele: Pedro, recolhe a espada e guarde, porque se pela espada tu ferires, pela espada tu serás ferido. E aqui nós vamos ler que fala do seguinte, no versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Ou seja, a nossa espada, a nossa arma de ataque é a palavra de Deus. Essa é a nossa espada. A Bíblia é a nossa espada. Amém? Ou seja, nós vamos atacar e vamos ferir pela palavra. Porque se nós ferirmos pela palavra, a palavra é que vai nos ferir. É essa palavra que vem e que corta o pecado da nossa vida. Amém? Então, muito simples, queridos. A armadura de Deus, a nossa única arma de ataque é a palavra. Amém? Seja por ela que nós possamos estar preparados. Vamos orar, queridos? E vamos tomar posse da nossa vitória. Vamos tomar posse dessa bênção que Jesus nos dá, que Deus nos dá, que é a palavra. Dessa armadura de Deus que nós temos que ter em nossa vida. Amém? Ó Pai, Santo Deus, de amor,
Oh Pai, Teu nome é santo, Senhor Deus. E nós queremos declarar isso e não queremos nos cansar de declarar isso, Senhor Deus, na Tua presença. Senhor Deus, nesse instante, Pai, nós queremos, Senhor Deus, estar na Tua presença, Senhor Deus. Antes de tudo, ser gratos a Ti, Senhor Deus, por Tu nos livrar de tantas astúcias do inimigo. Nos livrar de tanto mal, Senhor Deus, que tentam nos fazer, ó Pai. Nos livra, Senhor Deus, de tudo nessa vida, Senhor Deus, que vem contra nós. Porque Tu, Senhor Deus, na Tua armadura, Tu nos dá o escudo da fé. E esse escudo, Senhor Deus, nos protege, Pai, das flechas do inimigo. Sim, Pai, nos protege. E queremos Te ser grato, Pai, por Tu nos dar essa armadura, Senhor Deus. Por Tu estar, Senhor Deus, sempre conosco. E Tu ser o Deus da nossa vida. Tu ser aquele, Senhor Deus, que nos reveste com essa armadura e que, com Teu tão grande amor, Tu nos deu Jesus como exemplo. Teu único Filho veio aqui como exemplo, Pai. E fez uso de todas essas armas, Senhor Deus. Atacando o diabo lá no deserto, Pai. Com a Tua palavra, Senhor Deus. Se defendendo e atacando com a Tua palavra. Que nós sejamos intrépidos desse jeito, Senhor Deus. E saibamos nos revestir e saibamos usar, Senhor Deus, cada uma dessas armas. Na Tua casa, a nosso favor. E a favor do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos por isso, Pai. Deus, em nome de Jesus pedimos, ó Pai, nessa manhã, na Tua presença, Senhor Deus, te pedimos que Tu, Senhor Deus, nos ensine a usar, Senhor Deus. Que nós sejamos treinados, ó Pai, na Tua palavra, para podermos fazer uso dessa armadura. Que Tu coloque em nossas vidas, Senhor Deus, o desejo de buscar a Ti, o desejo de estar, Senhor Deus, lendo a Tua palavra e nos preparando, Senhor Deus, para o dia mau. Só assim nós nos preparamos para o dia mau, Senhor Deus. Sabemos, ó Pai, o quanto, Senhor Deus, nós somos atacados diariamente, Senhor Deus. Creio, Senhor Deus, que alguns nem sabem o quanto são investidos contra a sua vida, Senhor Deus. E que somente pela palavra, Senhor Deus, nós podemos nos resguardar disso. Aceitando Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ele abrirá o caminho e abrirá a nossa mente, abrirá a nossa visão para enxergar tudo, Senhor Deus, que Tu tem preparado para nós, tudo que Tu já deixou, Senhor, para que nós nos preparássemos, Senhor Deus, para esse dia mau. Jesus seguiu os Teus princípios, Pai, e em todo momento Ele pôde aplicar, Senhor Deus. Que exemplo, Pai. Eu quero seguir esse exemplo, Senhor Deus, e praticar os Teus princípios. Praticar aquilo que a Tua palavra nos mostra, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus, eu quero Te buscar. Eu quero Te ter, Senhor Deus. Somente a Ti como Deus da minha vida, Senhor Deus. Tu, Senhor Deus, eu quero que seja primeiro e único na minha vida. Tu tem que ser a prioridade. Eu quero dar a prioridade a Ti e eu vou dar, Senhor Deus. Custe o que custar, ó Pai. Se Te dar prioridade em minha vida custa a minha vida, Senhor Deus, que seja. Minha vida sem Ti não é nada mesmo, Pai. A vida de ninguém sem Ti, Senhor Deus, é nada. Não passamos de pó. Mas eu quero Te pôr em prioridade, Senhor Deus. Quero seguir os Teus princípios, Pai. Para que assim como Jesus, que seguia os princípios e buscava estar preparado na palavra, em momento nenhum ele teve algo que ele não pudesse vencer, ó Pai, em momento nenhum, assim como ele fez. Eu quero fazer, Senhor Deus, e quero incentivar, Senhor Deus, a todos os meus irmãos, a todos aqueles que eu conheço a fazer, ó Pai.
seguir os teus princípios. E quem eu puder influenciar, Senhor Deus, para seguir, em nome de Jesus, eu declaro que eu vou influenciar, ó Pai. Usa servos teus, Senhor Deus, líderes, pastores, para nos mostrar, Senhor Deus, como devemos agir, como devemos fazer. Na falta deles, ó Deus, usa as pedras para falar conosco. Até elas, Senhor Deus, podem conhecer a Bíblia mais que nós. Mas nós vamos, Senhor Deus, praticar os princípios lendo a Tua Palavra. Somente em Tua Palavra, Senhor Deus, nós podemos enxergar as coisas, como está mesmo escrito, Senhor Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Tua Palavra é a verdade, Senhor Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Oh, Senhor Deus, quando nós entendemos a profundidade disso, Senhor Deus, tenho certeza, Pai, que faremos e seremos como Ele. E seguiremos os Teus princípios. Deus abençoe os meus irmãos, esses irmãos que fazem parte do grupo de oração. Temos, Senhor Deus, alguns enfermos e eu peço que Tu entre com a Tua misericórdia e Teu amor. E a Tua mão poderosa de cura, Senhor Deus, sobre cada um desses enfermos, ó Pai. Em nome de Jesus, toca na vida desses nossos irmãos e seja glorificado o Teu nome, Pai. Em Ti, Senhor Deus, nós declaramos o poder. Em Ti declaramos a cura. Em Ti declaramos a vitória. Em Ti declaramos a libertação dos nossos entes queridos, ó Pai. E a salvação de todos eles. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É isso que Tua Palavra me diz. É isso que Tua Palavra nos diz. Então, Senhor Deus, nós creremos em Ti. Derrama do Teu poder, dá-nos um dia abençoado na Tua presença. Livra o nosso caminho, Senhor Deus, vai à nossa frente. Limpa toda pedra de tropeço. E que a pedra de tropeço, Senhor Deus, seja transformada em pedra fundamental, Pai. E o Teu nome seja glorificado através disso. Eu Te engrandeço e Te exalto, porque o Teu nome é santo. Derrama do Teu poder e esteja conosco durante todo o dia, Pai. É o que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida e que nós sejamos presentes nos princípios do Deus vivo. Amém. Seja louvado o nosso Deus, a paz do Senhor. Tchau a todos.